e poderíamos até tratar da construção de Nirode, de tijolos, e da construção da igreja de pedras vivas, mas não é bem por aí. Gênesis, passagem muito conhecida da igreja, e vamos começar efetivamente daí. Gênesis capítulo 14, do 18 ao 28, versículos de 18 ao 20 somente. Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Senhor Deus, é com alegria, Pai, é com coração transbordante que nos reunimos, que congregados estamos sob a tua tutela, sobre a tua direção poderosíssima. És tu quem nos reúne aqui a partir de 2 ou 3 pessoas, és tu quem nos facultaste a liberalidade, a liberdade de termos os 5 minutos de oração, de termos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, como também capacita-nos, Pai, para que tenhamos a mesma visão, o mesmo procedimento, a mesma desenvoltura desse lindo e maravilhoso ministério de louvor. É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus, para que nos capacites e que possamos estar retos diante de ti na palavra, nem para a direita nem para a esquerda nos desviando, mas mantendo os teus valores, os teus padrões e os teus fundamentos. Em nome de Jesus, amém. Lerei novamente. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Muito bem, queridos, todos nós aqui somos conhecedores de que um dos fundamentos, e talvez é o principal fundamento, é esse que narra e que traz à tona o rei de Salém, o rei da paz, Melquisedeque, que apresentou-se a Abrão quando este Abrão retornava da matança dos reis. E ele então prostrou-se, o Senhor levou a ele pão e vinho, mostrou-lhe ali uma cópia, uma pequena visão do que seria o seu corpo no futuro, pão e vinho, e Abrão realmente ouve dele: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Lembramos aqui de que não havia lei. Lembremos-nos aqui que o livro do Gênesis foi escrito pela fé, pelo Espírito Santo na vida de Moisés, com antecedência, antes de que se a lei, ou se fosse escrita a lei ou gravada numa pedra, o Senhor deu a ele a visão gloriosa. E o que é mais lindo é quando Melquisedeque diz a ele: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Aqui, Melquisedeque, essa figura gloriosa como sacerdote do Altíssimo, é o próprio Altíssimo que está abençoando Abrão. É o próprio Altíssimo que abençoa Abrão. E aqui ele fala que esse Deus Altíssimo que entregou os adversários de Abrão em suas mãos é possuidor dos céus e da terra. Então, o Senhor já havia criado os céus e a terra. E ele falar: haja luz, e houve, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Melquisedeque, a palavra de Deus nos narra, e eu leio rapidamente uma passagem muito conhecida,
e sempre que tocamos nisso, somos, pela palavra, instados a repetir, e diz no capítulo 7 do livro dos Hebreus, ou aos Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, eternamente. Então, esse Melquisedeque, semelhante, essa palavra semelhança aqui, não significa similar, significa exatamente igual. Então, ele foi, Abraão lhe deu o dízimo de tudo, sem que ele pedisse, e nesse momento estava consagrado ali um ministério glorioso, um fundamento glorioso, e o Senhor diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, esse sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio nem fim, não existe outro ser, senão Deus, que tenha tais características. Não existe outro ser, jamais existiu, com essas características que não fosse e que é o próprio Deus. Então, magnífica essa visão do próprio Deus indo ao encontro da pessoa de Abraão. Abraão ainda não tinha sido abençoado, depois foi, por isso que Hebreus já o trata de Abraão, mas nesse momento ele sai ao encontro do Deus vivo, e o Deus vivo ao seu encontro, na figura teofânica de Melquisedeque, uma figura suportável para que Abraão pudesse dizimar, repito, antes da lei, antes que a lei preconizasse, antes que a lei dispusesse que Levi, e da tribo de Levi, sairia o sacerdócio que coletaria os dízimos. O Senhor já coletou livre, espontânea e maravilhosamente através de Melquisedeque, com a pessoa de Abraão, ou Abrão. Muito bem, continuando, a palavra de Deus também fala nos Salmos 110, 4. Salmos 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou repetir. O Senhor jurou, e ele não pode jurar senão por si próprio. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma das profecias que em Cristo se cumpriu foi esta. O Senhor jurou, não arrepende, não se arrependerá, jamais será motivo de voltar atrás, que o seu Cristo, o seu Senhor, seria segundo a ordem, segundo a manifestação de liderança na ordem de Melquisedeque. Assim também como em Hebreus 7, 3 diz, permanece sacerdote perpetuamente. O Filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente. Então, amados, não é preciso termos consciência disso. Por exemplo, a pessoa está adorando Jesus e não é preciso falar o nome de Melquisedeque. E não é preciso cultuar a Melquisedeque porque é o Cristo, é ele próprio. Porque o Senhor se manifestou como Cristo, como Melquisedeque, perdão, primeiro. Depois Apocalipse diz que o Cristo de Deus, o Cristo do Pai, ou seja, o padecedor do Pai, fez-se ele e estava nele, e ele e o Pai são um. Então, nesse momento, nós percebemos que a igreja, ela tem a obediência à autoridade sacerdotal, e essa obediência se prende ao ministério de Cristo,
através da sua liderança, através da igreja, mediante um postulado, mediante fundamentação bíblica. Então, não é preciso que você, que eu, que nós tenhamos a consciência de Melquisedeque, esse nome, mas saibamos que somos segundo essa ordem, que somos, sim, através dessa ordem, abençoados por ele, na sua liderança sacerdotal. Muito bem. Então, alguém diria, pastor, se não é para ter consciência, nós seremos salvos, claro, porque adoramos a Cristo, porque rendemos glórias a ele, porque obedecemos a ele, porque estamos debaixo de uma liderança instituída por ele. Ao contrário, pessoas que não glorificam a Deus são rebeldes à liderança, são rebeldes à palavra e não têm a consciência de que estão fora da ordem sacerdotal. Não tem, irmãos. Infelizmente não tem. Mas Deus as conhece e nos conhece. Deus sabe quem são os obedientes e quem são os rebeldes. Naturalmente, não é preciso preocupar-nos com isso. Muito bem. Continuando, para que tenhamos essa ideia maravilhosa, eu quero ler Hebreus, capítulo 7, ainda. Hebreus, capítulo 7, ainda. Versículos de 7 ao 10. Poderia ler do 4, mas vamos do 7 ao 10. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque vive? Vive. Está na pessoa de Cristo? Sim. Então, ali em Abraão, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, no 9, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele que não tinha sido gerado por seu pai, Levi sequer havia nascido, queridos. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste Abraão. Então, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, sequer Levi tinha nascido. Sequer o que fundaria a tribo pela qual e da qual a lei preconizaria que dele, para ele, seriam dados dízimos para os homens mortais, Abraão já deu dízimo a este Melquisedeque, que é o superior, que abençoa o inferior, e ele já nem sequer tinha estabelecido Levi quando o dízimo foi instituído. E dízimo, amados, é uma honraria, é uma forma, e não vamos pregar sobre ele hoje, mas temos que tocar porque está aqui, onde a cidadania espiritual. Vocês lembram ontem dos continentes, lembram ontem dos mares, e lembram ontem da raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Estão lembrados os que estiveram presentes e aqueles que porventura assistiram pelo YouTube. Então, veja, nós somos considerados como dizimistas porque o inferior, Abraão, foi abençoado pelo superior, o próprio Deus. Então, qual é a legitimidade, qual é a soberania que tem Jesus sobre o dízimo? Ele foi quem o tirou para abrir um precedente, para mostrar hoje ao povo e à igreja em todas as gerações, de que o próprio Deus colheu espontaneamente, sem lei, sem constrangimento, o dízimo de Abraão. E ali o superior, Deus, sacerdote do Altíssimo, estava tirando de Abraão e recebendo de Abraão dízimos. Aqui, homens mortais, que derivam espiritualmente, nós da tribo de Levi, somos levitas, fazemos isso. Mas ali, aquele de quem se diz que vive para sempre, aquele
que é superior. Então, queridos, de fato, nós estamos diante de uma palavra doutrinária, onde o fundamento inabalável da autoridade tem esse selo. O Senhor conhece os que pertencem a Ele. O Senhor conhece os que são seus. Muito bem. Nessa noite, então, dando continuidade para que tenhamos essa noção, nos Salmos 11, 3, diz algo maravilhoso. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmos 11, 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então o Senhor diz que destruídos os fundamentos, e um desses fundamentos é o fundamento da autoridade. Repare que fundamento está no plural, são vários, são muitos, mas aqui vamos falar, e estamos falando de autoridade. Destruído o fundamento da autoridade, que poderá fazer o justo? Que poderá fazer o justificado pelo Senhor? Salmos 11, 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos, os obedientes, lhe contemplarão a face. Em Provérbios 10, 25, diz algo maravilhoso para que tenhamos essa noção. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Portanto, Provérbios 10, 25 diz algo glorioso. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Tempestade é algo passageiro, ela é carregada de nuvens, já ditas carregadas por isso, e ela é passageira. E os perversos também sumirão, não prevalecerão na congregação dos justos, serão dispersos como a palha, mas o justo tem perpétuo, eterno fundamento. Porque nós temos uma ordem de liderança, nós temos uma espécie de visão de liderança. E é por isso que o povo de Deus, a igreja, sujeita-se a uma liderança na terra e nos céus. O que aqui ligarmos, ele liga. O que aqui desligarmos, ele desliga. Por isso, dando continuidade a essa visão, eu leio para que a igreja possa entender, e nós somos entendedores, algo maravilhoso que se encontra em 1 de Pedro 2. Vamos abrir um pouquinho o leque dessa autoridade, só para que nós tenhamos essa visão. 1 de Pedro 2, dos versículos 13 a 17, peço ao nosso pastor Haroldo, nosso líder no Cidade de Deus, que nos dá a honra da sua visita, que nos possa ler, por gentileza, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 13 ao 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Muito obrigado, meu pastor Haroldo. Excelente, maravilhosa leitura, e esse conteúdo é magnífico. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Olha lá, queridos, por causa do Senhor. Não é porque você vai sujeitar-se, honrar e fazer algo endereçado a homens, mas como ao Senhor, e por causa do Senhor, e por causa dessa ordem dele, do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor
dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer, façais calar a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Irmão, tratar a todos com honra não significa amar a todos. Não significa isso. Significa amar a Deus e, por conseguinte, ser honrador das autoridades. Agora ele fala, preste bem atenção, tratai a todos com honra, tratai todos com honra, amai os irmãos, agora é com a igreja, agora é o corpo de Cristo. O que ama a igreja, automaticamente, ele honra aos que exercem autoridade. As que são autoridades para quem pratica o mal, para quem leva o título, a pecha de malfeitor, os que levam a forma de até violência para frear o mal, tanto que, e para aqueles que praticam o bem, nós devemos honrar, mas amar a igreja, amar acima de tudo a igreja. Temei a Deus, amai os irmãos, honrai o rei. Aqui é o soberano, aqui é uma autoridade instituída, existe até hoje monarquias no mundo, existe hoje num paísinho pequeno, a Jordânia e outros, existe ainda reinado. Então, amados, essa palavra, sujeitar a toda a instituição humana, por causa, em razão de vocês serem servos de Deus. Agora, escute algo, para que tenhamos a dimensão. Na 2 de Timóteo 2, 2 de Timóteo 3, 2 de Timóteo 3, Paulo diz algo glorioso. Sabei, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão jactanciosos, avarentos, arrogantes, ingratos. Havia uma lista imensa. Esses tempos difíceis apontam e apontavam até para instituições humanas. Hoje temos um exemplo nacional de distorção judiciarista, onde magistrados que deveriam representar o que há de melhor da estrutura social, constitucional, são os próprios malignos, são os próprios que internalizaram o mal. Então vivemos tempos, porém mesmo assim, nós não vamos usar o nosso braço, nós não vamos usar a nossa força, nós vamos ver aquilo que foi dito ontem, o Senhor levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, até de fora, para derrubar esses principados que estão debaixo dele, essas potestades que estão debaixo dele, porque Ele é Deus, e Ele não depende de homens, Ele é Deus. E quando a igreja busca, e quando a igreja se rende, honra e ama os irmãos, e não usa dessa liberdade por pretexto da malícia. Tem pessoas, existem, irmão, no mundo e em todas as igrejas, pessoas usando de malícia, até com a palavra, para tirar proveito. Mas esses serão conhecidos, o Senhor os denunciou, e o Senhor tem misericórdia deles também. E eles não recebem essa pecha, esse título, para ficarem para sempre dessa forma. Eles podem ser perdoados e trazidos ao desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é para todos nós, é para toda a igreja, todos somos sujeitos a isso. Nessa noite, portanto, deixa eu dizer-lhes algo. Igreja amada do Senhor, preste bem atenção. Em Hebreus 5, de 5 ao 6, Hebreus capítulo 5, de 5 ao 6, eu pediria e perguntaria se o diácono Oswaldo está na nossa versão. Perfeito, Oswaldo. Nosso diácono Oswaldo, por gentileza, nos leia Hebreus 5, de 5 a 6. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Obrigado, Oswaldo. É isso mesmo, meu diácono querido, é isso mesmo. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou,
ou a si mesmo se glorificou. Assim também Cristo a si mesmo se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não é aprovado quem a si mesmo se louva. Irmãos, vamos entrar num assunto tremendo. Há pessoas, há seres humanos, melhor colocando, que se auto-intitulam líderes sem ter a menor competência para isso. Que se louvam, mas nem Cristo se louvou. Nem Cristo, ao ser consagrado sumo sacerdote, sendo ele o próprio Deus, ele rendeu-se a ele próprio. Olha que coisa linda, lida pelo Oswaldo. Assim também Cristo a si mesmo se glorificou, e não se glorificou, nesse sentido da leitura no geral, para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo não se louvou a si mesmo, não se glorificou a si mesmo, ele se deu e se tornou obediente à ordem bíblica do seu pai, que falou: Eu hoje te gerei. Olha que ele foi gerado nas entranhas do pai, ele é o Cristo de Deus, o padecedor, o sofredor, mas ele é o próprio Deus, e ele não se glorificou, ele rendeu-se a esse Deus que disse: Eu hoje te gerei, tu és meu filho. E em outro lugar, que é nos Salmos, que nós lemos, 110:4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo não saiu dessa ordem. Então, ele delega a todos nós estarmos nessa ordem. Não é preciso que você tenha consciência e fique falando Melquisedeque. Não, não é preciso. Basta que você viva o evangelho, que você está cobertado por essa ordem. Agora, atenção para uma palavra também aqui inserida, porém seríssima, e que muitas pessoas erroneamente, pessoas que eu falo aqui fora, tá, amados, fora, não na igreja, são dotadas de total falta de conhecimento. Se encontra em Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vamos tentar e, ao mesmo tempo, colocar isso com muita cautela. Fora, ou seja, fora do arraial, fora da igreja, fora da ordem de Melquisedeque, fora do reino de Deus, ficam os cães, os feiticeiros, são aqueles irmãos que praticam feitiçaria, até nas igrejas, e não se convertem, e não mudam, que são impuros, a impureza deles permanece. Assassinos que não se arrependeram, que não se converteram ao Senhor. Idólatras que também permanecem idolatrando, idolatria. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Ora, mentir acidentalmente é um pecado. Mentir habitualmente é uma iniquidade. É sistêmico, é endêmico, é de réprobo. Então, repare, é tipo que peca habitualmente, por hábito, mas aqui repare, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Que ama e pratica a mentira. Então, repare, uma coisa é você acidentalmente, numa frase, numa vírgula, você cometer um erro e você rapidamente se refaz, perdão, irmão, eu falei isso. Não existe. E a outra coisa é você amar isso. Você viver fazendo isso e ainda tirar uma onda de inocente. Porque você, quando eu digo você, amados, por favor, entenda, é uma força de expressão. É
uma coisa que pode ocorrer a qualquer um de nós. Amarmos a mentira significa que eu vou usar o meu exemplo, como que Deus me livre, nos acometa. Eu pratico uma, para justificar essa, eu faço outra, para justificar as duas, eu dou um próximo passo e daqui a pouco a minha vida está emaranhado ou emaranhada a vida em vários focos de mentira, porque eu amo. Que Deus me livre esse eu, fora de mim, fora de todos nós, não amamos a mentira. Amar a mentira é praticá-la por ofício, é vivê-la como se fosse verdade. E o pior é que o mentiroso crê na sua própria mentira. Infelizmente, isso é bíblico, tá, amados? Não sou eu que estou colocando isso. Agora vamos lá, preste bem a atenção. Em Mateus 7, versículo 6, Jesus falou assim: não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, porque ou para que não as pisem e com os pés e voltando-se vos dilacerem. Não deis aos cães o que é santo. Aqui é Apocalipse 22:15, fora ficam os cães. Os cães aqui eu não analisei de imediato, estou deixando por último. Então aqui o Senhor fala em Mateus 7:6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, porque ou para que não a pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Estou olhando sempre para o relógio, vos dilacerem. Agora prestem bem a atenção, queridos. Atenção maior. Quais são as características? Preste atenção. Em 2 de Pedro 2:22, está escrito assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio, certo ditado verdadeiro. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, amados, de novo, entenda isso. Olha o que Jesus disse em Mateus 15, 26 a 27. Não é certo, ele disse à mulher cananeia, não é certo tirar ou tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Repare que agora os cães atingem um estado doméstico de cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela percebeu que Cristo estava fazendo alusão ao evangelho primeiro a Israel, primeiro a Jerusalém, e que os países circunvizinhos, Sírio, Fenícia, Cananeia, as mulheres cananeias, seriam aqueles cachorrinhos que estariam ali e que teriam também essa pecha. Porém, ela fala: Senhor, os cachorrinhos, nós estrangeiros, comemos das migalhas que caem da mesa de Israel. E ele, vibrando, em outra passagem, Marcos, Mateus, você compara, ele fala: nem Israel vi fé como essa. Mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, repare que, nesse momento, eu quero que vocês entendam algo que nós vamos falar. Em Judas 8, o Senhor fala também dessa característica, sem citar a palavra cães. Judas 8. A carta de Judas antes de Apocalipse. Só tem versículos, tal a sua pequenez. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Uma característica do cão ou dos cães é que eles não se submetem à liderança. Eles não aceitam, em qualquer onde estiverem, eles rejeitam, eles não respeitam o seu líder. Eles tratam como se fosse um qualquer. Então, repare só, eles não aceitam sobre si
a liderança, o governo, seja ele qual for, o físico, o espiritual principalmente, e eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Irmão, até o fato de eu chamar a atenção de um líder sem razão, eu estou incluso aqui. Eu estou incluso aqui. O Senhor não tem por inocente quem tal coisa e de tal coisa e faz procedência assim. Judas 16. Os tais são murmuradores. Vou repetir. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias e são aduladores, bajuladores dos outros por motivos interesseiros. Então os cães ficam fora. O Senhor tem uma palavra linda que ele fala: cães me cercam, uma súcia de malfeitores, como touros de Bazã meneiam a cabeça. Eu vou logo tirar de letra, para que nós não cometamos esse erro. Eu vi sim, irmãos, o príncipe do herege ou dos hereges cometer esse erro. Veja bem, você vai para o aramaico, para o hebraico, e você não encontra o que eu vou falar agora para você. No grego, pastor Haroldo, no grego, liderança, encontrou-se uma palavra para Cã, e atribuiu-se ao filho de Noé, que zombou de sua nudez. Não existiu isso. Deus, se derivasse de Cão ou de Cã, essa pecha macularia, seria uma pecha que inundaria, quer dizer, que o rapaz trouxe para toda a humanidade. Isso não. Uma outra visão do grego, que está também no Google, mas não obedeçam, é tipo aquela que fala que os reis que vieram do Oriente eram os reis magos, pelo amor de Deus. Foi a de que ele, por zombar da nudez de seu pai, obviamente, o expulsou, e de Cã nasceu o continente africano. E de que a cor negra seria uma maldição, outra heresia. Irmão, não é isso. Deus macularia, Deus estaria colocando uma raça em pecha e macularia, vitimizaria, a tal ponto que seria difícil até salvar-se uma pessoa. E Deus não julga. Deus não é misógino, Deus não é discriminador, Deus não tem preconceito, Deus é justo. Então, no grego, não tem como você pegar uma palavra lá em Gênesis e querer atrofiá-la, como fazem no YouTube. Não, tira. Me lembre, Google, alguns googólatras. Irmão, então não existe isso. Muito cuidado com essas interpretações errôneas. Não é e não são essas pessoas que eram descendentes de Cão, que chamam-se de cães, pelo amor de Deus. Deus estaria maculando. Era a mesma coisa que ele dissesse que Judas Iscariotes era o traidor, ia morrer como tal, e todo traidor seria Iscariotes. Não, pelo amor de Deus. Existiu, mas não é uma pecha. Não é uma pecha. Tá bom, meus queridos? Deus tira isso do lado positivo, quando ele coloca coisas positivas. E também ele compara aqueles que tragaram, que fizeram mal com Esaú, quando ele fala que eles são também profanos, como foi Esaú. Mas não existe biblicamente um texto que nos diga que os cães são descendentes de Cão. Não existe isso, amém? Então, só para que você tenha cuidado, só para que você tenha noção, que eu sei que amados são sujeitos à leitura, e não é pecado ler, e não é pecado até você, às vezes, comentar, mas agora e a partir de hoje, não caia nessa. Então, fora ficam os cães, eram cães selvagens, eram cães carnívoros, e quando ele fala de cachorrinhos, ele está se referindo com a mulher de Cananeia, ou Cananeia, com aqueles já domesticados. Então, existia, assim, essa peste, inclusive com os porcos, né, que dilaceravam pela sua criação, pela sua forma de vida. Não que Deus odeie porcos, não é isso não. Ele dá comparações no Velho Testamento. Então, nessa noite, amados, que nós, que eu, que você, não sejamos como de Judas, que não aceitamos governo, que temos uma vida independente,
que até mentimos para justificar a nossa mentira. Não, 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 não. Sejamos humildes, sejamos sempre buscadores do Senhor. E se alguma coisa, amados, em nome de Jesus, eu, você, nós cometamos, temos um Deus perdoador. Temos um Deus para nos amar e para nos perdoar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. O fundamento da autoridade é muito mais amplo. Nós temos, Pai, uma doutrina que foi ministrada aqui, em 2006, de 3 folhas de caderno, com 28 passagens. Mas, Senhor, isso não é o suficiente, nem foi, como hoje também não. A tua palavra é inesgotável. Obrigado porque apreendemos e vamos nos fortificar a partir do momento que tenhamos a convicção de dizer que honramos as autoridades, amamos a igreja, tememos a Deus e honramos o Rei. Em nome de Jesus, amém. Aplaudamos o Senhor.